Oi, gente. Eu vou fazer uma aula para vocês sobre transcrição do DNA e dogma central da biologia molecular. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A notícia boa que eu tenho para dar é que se você entender o dogma central da biologia molecular, você responde muita questão de vestibular sobre essa matéria, sem ter que se aprofundar nos processos de transcrição e tradução. Então, o que é esse dogma central? É isso aqui, ó. DNA sofre um processo chamado transcrição, forma uma molécula de RNA que sofre um processo chamado transdução ou tradução e forma uma proteína. Transdução e tradução é a mesma coisa, sinônimos, tá? Então, a transcrição é esse processo de síntese de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA que vai ser utilizada como molde. E a tradução é o processo de produção de uma molécula de proteína a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Então, a transcrição, que vai gerar uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA, ela pode resultar em vários tipos de RNA diferentes. Pode resultar em RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador e etc, etc. A tradução ela só vai ocorrer com a molécula de RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteína. E esse processo, esses três processos do dogma central, eles são relacionados. Por quê? Porque a sequência de nucleotídeos do DNA que vai ser transcrito vai determinar a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, que vai determinar a sequência de aminoácidos da proteína. Cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro é chamado de códon e vai determinar um aminoácido na posição da cadeia polipeptídica da proteína. Beleza? Então, aqui a gente tem essa linda figura, ocorrendo aqui a transcrição dentro do núcleo da célula. Eu tenho aqui uma molécula de DNA. Aqui é a região de uma molécula de DNA, ou seja, um gene. E aqui você tem um códonzinho, ó, que é uma trinca de nucleotídeos, 3 nucleotídeos do RNA mensageiro que está se formando aqui. Aí esse RNA mensageiro, que foi o resultado da transcrição do DNA, esse RNA mensageiro sai do núcleo, passa pela carioteca, chega no citoplasma, e aqui ele encontra o ribossomo, onde ele vai sofrer a tradução. Então, ele está aqui, ó, olha o códonzinho. E ele está sofrendo esse processo de tradução, formando uma proteínazinha no citoplasma, lá nos ribossomos, beleza? Então, para falar da transcrição para vocês, eu quero falar dos componentes dela. Primeiro componente da transcrição, o RNA. O que é esse RNA que vai ser produzido a partir da transcrição? O RNA é uma molécula polinucleotídica de fita única. Então, é uma única fitinha linda, ó. Lembrando que o DNA ele é formado por duas cadeias polinucleotídicas, ou seja, duas fitinhas polinucleotídicas, e o RNA é uma só. Isso é uma diferença entre eles. Segunda diferença entre eles, os nucleotídeos. O nucleotídeo do RNA, ele é formado igual o nucleotídeo do DNA, ele também vai ser formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Só que a pentose do RNA, ela vai ser a ribose, enquanto a pentose do DNA é a desoxirribose. Além disso, no nucleotídeo do RNA, eu tenho, ao invés da base nitrogenada timina, eu tenho a uracila. Então, quais são as possíveis bases nitrogenadas do RNA? Adenina, uracila,
citosina e guanina. Canta isso em voz alta várias vezes para você memorizar. Adenina, uracila, citosina, guanina, tcharam. Beleza? E a outra diferença é a questão da ribose. E na ribose você vai ter ligado ao segundo carbono um OH ao invés de um H, como acontece na desoxirribose. O outro elemento que vai estar presente nessa transcrição é o gene. Então, o que é o gene? O gene ele vai ser um trecho do DNA, uma sequência de nucleotídeos do DNA que contém a informação necessária para a síntese de um RNA e, se for um RNA mensageiro, para a síntese de uma proteína a partir dele. No gene, eu vou ter duas regiões do gene que vão ser importantes para a transcrição. A primeira delas é a região promotora do gene, que é o quê? Uma sequência de bases nitrogenadas que vai marcar naquela longa molécula onde que o gene começa, tá? Essa é a sequência promotora do gene ou região promotora do gene. E a outra parte importante do gene para a gente é a sequência de terminação de transcrição. A sequência de terminação da transcrição, dentro desse processo de transcrição, ela vai sinalizar para a gente onde que o gene acaba, para poder acabar a transcrição, beleza? Então, olha só que lindo. Aqui a gente tem a transcrição e aqui a gente tem a fitinha de DNA. Uma coisa importante de falar para vocês é que a fita de DNA ela é formada por duas cadeias polinucleotídicas com polaridades opostas. O que quer dizer isso? A gente está vendo nessa figurinha a fita azul e a fita vermelha. A polaridade da fita azul é 5 linha, 3 linha. A polaridade da fita vermelha é 3 linha, 5 linha. Elas são exatamente o oposto, por isso eu falo que o DNA tem duas fitas de polaridades opostas, beleza? E por que isso é importante? Porque o processo de transcrição, a fita do DNA que vai ser transcrita é sempre a fita na direção 3 linha, 5 linha. 3 linha, 5 linha, 3 linha, 5 linha, beleza? Então, olhando essa figura aqui, qual que é a fita que está sendo transcrita? É a fita 3 linha, 5 linha. Então, olhamos aqui a fita vermelha, 3 linha, 5 linha. Opa, é a fita vermelha que está sendo transcrita aqui em RNA. Beleza? Então, vamos falar agora passo a passo desse processo. O slide está grande, mas é para vocês terem um material feito, pronto para vocês depois, caso vocês queiram revisar. Então, primeiro passo. Lá no citoplasma, eu tenho vários ribonucleosídeos trifosfato. O que é o ribonucleosídeo trifosfato? É o nucleosídeo que vai formar os nucleotídeos do RNA, beleza? E eles estão lá, felizes, soltos no citoplasma, um monte de ribonucleosídeo trifosfato. Aí o que acontece? Chega a enzima RNA polimerase. Essa enzima RNA polimerase, ela chega lá no gene. E ela se encaixa na região promotora do gene. O que é a região promotora do gene mesmo? É a sequência de nucleotídeos do gene que vai marcar o início do gene. Então, foi lá a RNA polimerase e encaixou na região promotora do gene. E essa RNA polimerase, ela vai chegar e ela vai cortar as ligações de hidrogênio que existem entre as bases complementares das duas fitas de DNA. Quando a RNA polimerase corta as ligações de hidrogênio entre as bases complementares das fitas de das fitas de DNA, quando a RNA polimerase corta essas ligações de hidrogênio, a fita de DNA ela vai se separar. E a fita de DNA na direção 3 linha, 5 linha, ela vai ficar exposta. Beleza? Então, o que aconteceu até agora? A RNA polimerase chegou, se encaixou na região promotora do gene e cortou as ligações de hidrogênio entre as duas fitas de DNA, expondo a fita de DNA 3 linha, 5 linha.
Enquanto isso vai acontecendo, a enzima topoisomerase 1, ela vai chegar e vai pegar e vai desenrolando aquela hélice do DNA que está toda enrolada. Beleza? Então, a gente viu aí a participação de duas enzimas. Uma é a RNA polimerase, tesourinha, e a outra, topoisomerase, desenroladora. Quando essa fita de DNA 3' 5' fica exposta, o que vai acontecer? Um daqueles ribonucleosídeos trifosfato que estava solto lá vai chegar bem pertinho e vai parear, formando uma ligação transitória com o primeiro nucleotídeo do DNA que tiver uma base nitrogenada complementar à base nitrogenada desse ribonucleosídeo. Então, o ribonucleosídeo chegou e fez uma ligação transitória com o núcleo do DNA, com o nucleotídeo do DNA que tem uma base complementar. E aí o que acontece? Quando eles fazem essas ligações transitórias, esses ribonucleosídeos trifosfato, eles ficam muito próximos um do outro. E aí nesse momento que eles ficam bem coladinhos um no outro, a RNA polimerase, que é a tesourinha, vai lá e catalisa uma ligação fosfodiéster entre dois ribonucleosídeos trifosfato próximos. E aí eles viram um ribonucleotídeo. E você tem uma ligação entre eles. E aí começa a ser formada a molécula de RNA. E aí, o que acontece? Essa RNA polimerase ela vai caminhando no RNA até ela encontrar a sequência de terminação do gene. E quando ela encontra, o que acontece? Ela entende que acabou a transcrição e o RNA informação se solta da cadeia de DNA que serviu de molde. Vamos ver esse processo todo em figurinhas? Olha que figurinha linda. Aqui, ó, eu tenho o DNA em pretinho. Essa região do DNA que está sendo transcrita é um gene. E aqui eu tenho em rosinha o RNA, mensageiro, que está sendo formado. Então, aqui, esse amarelinho é a RNA polimerase. O que a RNA polimerase faz? Tesourinha, corta as ligações de hidrogênio das duas fitas de DNA. Ops. Então, olha aqui, ó. Essa fita preta estava unida com essa fita preta. Aí veio a RNA polimerase e abriu, ó, cortou. Então, subiu uma para cá e a outra tá aqui, ó. Tem um espação entre elas. Por quê? Porque a RNA polimerase cortou as ligações de hidrogênio que faziam com que elas ficassem juntinhas. E além disso, essa RNA polimerase ela catalisa a formação de ligações fosfodiéster, formando o RNA mensageiro. Então, ela catalisa as ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos do RNA. E aí você vai formando um RNA mensageiro aqui. Beleza? Olha que lindo. Essa outra figurinha aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente tem a região promotora do gene, que é aquela região que vai sinalizar para a gente aonde o gene começa, onde a RNA polimerase vai se ligar para começar a transcrição. Aí a gente tem aqui a transcrição acontecendo, ó. Aqui a gente tem essa enzima RNAP, que é quem, adivinha? RNA polimerase, que vai fazer a síntese de RNA mensageiro. E aqui a gente tem a topoisomerase, que vai fazer o desenrolamento do DNA. Porque conforme a RNA polimerase vai andando, a parte do DNA que ainda não sofreu a transcrição, ela vai ficando cada vez mais enroladinha. E aí, por isso que é importante a topoisomerase, para desenrolar essa coisa que vai enrolando. E elas agem simultaneamente, tá? A RNA polimerase e a topoisomerase. E a última coisa que eu quero falar para vocês sobre transcrição é a complementaridade de bases, tá? Tem muita questão sobre isso de vestibular, então vocês têm que decorar qual base é complementar a qual base, tudo bem? Então, é aquilo que eu falei, a sequência de nucleotídeos do DNA vai determinar a sequência de nucleotídeos do RNA. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem essa molécula de DNA com uma adenina. Qual que pareia com a adenina? Timina, timina-adenina. Então,
No RNA, no lugar da timina, a gente tem quem? A uracila, beleza? Então, olha lá. A que foi transcrita é essa aqui, ó. Essa fita aqui, que ficaria mais ou menos no lugar dessa, tá ligado? Então, olha lá. Essa aqui, 3 linhas, 5 linhas, foi a transcrita. Então, a fita de RNA resultante, ela vai ser complementar à fita que foi transcrita, que é a 3 linhas, 5 linhas. Então, vamos lá. Primeira base. Adenina. Qual a base do RNA é complementar à adenina? É a uracila. Timina. Qual a base do RNA é complementar à timina? É a adenina. Guanina. Citosina. Adenina, uracila. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Beleza? Isso aí é decorável. Qual que pareia com qual. Beleza? Desculpa aí a quantidade de vezes que eu falo beleza. E é isso, gente. Essa é a aula. Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. Estou tentando aqui acabar a gravação.